mais novo, a minha mãe sempre dizia, que eu tinha que dar valor, a tudo que ela fazia, mas o tempo foi passando, isso de mim não saía, veio de especial, eu fui embora pra Bahia. Questão 35. A equação da parábola que passa pelo ponto -2 e 0 e cujo vértice situa-se num ponto 1/3 é. Então, para você fazer colagem naval, você pode aparecer escrito, né? Trinômio do segundo grau é a mesma coisa. Função polinomial do segundo grau, função do segundo grau ou função quadrática, tá? Tudo é a mesma coisa aí. Então, vamos lá. Uma função do segundo grau, uma das maneiras de você escrevê-la é aqui, ó, uma delas. Y. Deixa eu só, vou cortar aqui, ó, na questão aqui, e vou escrever nesse quadrinho aqui, tá? Então você pode escrever aqui, y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Lembrando que no lugar do y aqui pode vir também f de x. Y, na forma fatorada, a que multiplica x menos x1, onde esse x1 é zero da função, ou chamado de raiz também, né? Menos x2. Tranquilo. Ou ainda na forma canônica, que você vai escrever y é igual a que multiplica x menos o x do vértice da parábola elevado ao quadrado mais o y do vértice. Tranquilo? Beleza, então você pode escrever dessas formas aí. E a questão ela me deu o y do vértice, o x do vértice. Esse cara é o x do vértice. Esse aqui é o y do vértice. Tranquilo? Me deu o x e o y aí. Então, para achar esse a, eu posso usar a forma canônica aqui. Então, o primeiro passo na questão, eu vou usar a forma canônica. Então, aonde tem y, eu vou colocar aqui, ó, x e y aqui, tá? Vou substituir. O y vale 0. Eu tenho a que multiplica x, é menos 2, menos, né? Pegando essa fórmula aqui. Quem é o x do vértice? 1, tá ao quadrado, mais o y do vértice, 3. Então, eu tenho 0 igual a menos 2 e menos 1, sinais iguais, soma e conserva o sinal na soma ali, ó. Vai ficar menos 3 ao quadrado, mais 3. Então, olha só, menos 3 ao quadrado, 9. 9 vezes a, 9a. Então, 0 igual a 9a menos 3. Vou passar esse menos 3 para o outro lado. Então, 9a é igual a 3. Tá? Se você passar o 9a para lá, vai vir negativo, multiplicando por menos 1, fica tudo positivo. Dividindo a equação toda por 3, eu vou ter 9a dividido por 3, 3a. 3 dividido por 3, 1. Só que nega é o positivo, né? O positivo, deixa eu ver aqui, menos 3 ao quadrado. Aqui é mais, então aqui fica menos, perdão, menos. Então a é igual a menos 1/3. Tá? Menos 1/3 saiu a. Então, agora eu vou tentar achar o b. Tá? Então o b eu vou fazer pelo x do vértice. Ele me deu o x do vértice. Vale 1. Qual é a fórmula para achar o x do vértice? O x do vértice é x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Tá? Ou seja, é a soma das raízes dividido por 2. Então eu tenho aqui o seguinte, x do vértice vale 1 é igual a menos b sobre o dobro de a. Multiplicando cruzado, eu vou ter que menos b é igual a 2a. Mas quem é a? A vale menos 1/3. Então, menos b é igual a 2 vezes menos 1/3. Tá? Então, menos b é igual a menos 2/3. 2 vezes 1/3, 2/3. Tá? Multiplicando tudo por menos 1, logo b é igual a 2/3. Então, você já reparou que sua função, ou seu trinômio, está ficando assim, igual a letra C. É só achar o C aqui, ó, né? Já tem um A, menos 1/3, 2/3, só achar o C. Agora, para achar o C, você tem
duas maneiras. Ou você pode trabalhar com o y do vértice ou com a função da seguinte forma. Olha só. Eu tenho a função aqui, ó, chama de terceiro passo. Minha função está assim. Y é igual a menos 1/3 de x ao quadrado mais 2/3 de x mais c. Substituir aqui nessa função aqui, ó. Tá? Então agora eu vou pegar esse ponto aqui e substituir. Tranquilo? Né? Você pode pensar em fazer isso. Aí você vai achar o valor de c. Porque olha só, meu y é 0 e eu vou pegar menos 1/3 x ao quadrado, que é menos 2, mais 2/3 vezes 2, mais c. Tá? Então aqui, ó, vamos devagar então. 0, ó, menos 2 elevado ao quadrado, 4. 4 vezes menos 1, menos 4/3 aqui, mais 2 vezes... Aqui é menos, né? Perdão, menos. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4/3, mais c. Soma de fração com o mesmo denominador, eu conservo o denominador e somo os numeradores. Somando aqui, eu vou ficar menos 4 com menos 4, dá menos 8/3 aí, mais c. Passando menos 8 para lá, menos 8/3 para lá, vou ficar com 8/3. Então, acabou a questão. Agora é só substituir tudo que eu achei ali. No quarto passo aqui, eu tenho a minha equação. Y igual a menos 1/3 de x. Eu posso escrever menos 1 vezes x, vai dar menos x. Menos x sobre 3, mais 2x sobre 3, ou seja, 2/3 de x, mais 8/3, que é o valor do termo independente aí. Então está aí a nossa função da parábola, a equação dessa parábola. Está na letra C. Tranquilo? Beleza, né? Vamos para a próxima. Questão 36. A função f dos reais nos reais, tá? Essa questão é a questão do Colégio Naval aí, tá? Definida por f de x igual a k menos 3 entre parênteses, que multiplica x ao quadrado, mais k ao quadrado menos 16, vezes x mais 92. Intercepta o eixo das abscissas em dois pontos simétricos. O que seria isso? Olha só. Vou só esboçar, não é um gráfico. Olha só. Aqui teria o eixo das abscissas, é o eixo x, o eixo das abscissas. Continuando aqui a leitura, sabe-se que a função possui um ponto de máximo, então esse termo aqui, ó, ele tem que ser menor que zero, tá? Porque ela tem que ser uma função decrescente, que ela tem uma concavidade voltada para baixo. Podemos afirmar que k vale, olha só. Então você teria o seguinte, olha só, uma parábola assim. Tá? E esses dois pontos, eles são simétricos. O que quer dizer isso, Sandro? Se esse cara aqui for menos 1, esse aqui tem que ser 1. Números simétricos são números que têm valor numérico igual e sinais contrários. E quando eu somar, essa soma dá o quê? 0. Ah, Sandro, tranquilo. Então, a soma vai dar 0. Então, olha só, você tem um conceito em função ou até equação do segundo grau, que quando você tem uma equação do segundo grau e as raízes são simétricas, para que as raízes sejam simétricas, a soma das raízes é igual a 0. Isso implica que esse cara aqui é igual a 0. Se as raízes são simétricas de uma equação do segundo grau ou função, o termo aqui que acompanha x, que chamamos de b, é igual a 0. Compreendeu? Tranquilo, né? Então agora eu vou fazer isso. Já que as raízes são simétricas, o termo que acompanha o x, ó, o x ao quadrado é o a, isso aqui seria o a, b e o c. Então, k ao quadrado menos 16 igual a 0. K ao quadrado é igual a 16. K é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. Logo, K pode ser mais 4 ou menos 4. Tranquilo? Sandro, qual dos dois eu vou usar? A questão está te dando uma dica ali. O seguinte,
fizemos uma questão parecida com essa, não fizemos? Fizemos sim, tá? Acho que lá na 33, 32, por esse, não me recordo aí o número dela. Mas a questão 2, segundo passo, perdão, se esse cara tem máximo, né, pontos de máximo, se ele tem pontos de máximo, o que eu vou fazer? Eu sei que isso aqui tem que ser menor que zero. Então, K menos 3 é um valor menor que zero. Então, K tem que ser um valor menor que 3. Dos valores que eu achei para cá aqui, o 4 ou menos 4 é menor que 3? O menos 4. Gabarito, letra E. Sandro, mas a letra C é menor que menos 4. Mas o K ou é 4 ou é menos 4. Então vai ser menos 4 por essa condição aqui que eu tenho que buscar um K menor que 3. Logo é menos 4. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 37. Sejam x1 e x2 raízes da equação x ao quadrado menos, abre parênteses, k menos 2, fecha, vezes x, mais k ao quadrado mais 3k mais 5 igual a zero. O valor mínimo de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, então ele quer o valor mínimo da soma dos quadrados das raízes. Só que a soma dos quadrados das raízes ela é igual a menos b ao quadrado menos 2ac sobre a ao quadrado. Lembra, né? Soma dos quadrados das raízes. b ao quadrado menos 2ac sobre a ao quadrado. Tranquilo? Vou continuar aqui, ó. x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é igual a... Quem faz o papel de b? Ó, eu tenho esse menos aqui fora. Quando eu levar ao quadrado, ele fica positivo, tá? Eu vou pegar só o k menos 2 ao quadrado, tá? Menos 2 vezes o a vale 1, tá aqui na frente. E o c é toda essa parte aqui, ó. K ao quadrado mais 3k mais 5. K ao quadrado mais 3k mais 5. Tudo isso sobre 1, não é isso? O a, né? 1, a ao quadrado, já que o a é 1, vai ficar 1. Então, tranquilo. Vou desenvolver ali. Vou repetir aqui, x ao quadrado, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, igual. Quadrado do primeiro termo vai ficar k ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar menos 4k, menos 2 ao quadrado, 4. E aqui eu tenho, ó, aqui tem 1, não vai mudar nada. Menos 2 vezes k ao quadrado, menos 2k ao quadrado. Menos vezes mais dá menos 6k, confere? 2 vezes 3k, 6k. Menos vezes mais dá menos, 2 vezes 5, 10. Continuando, eu tenho x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Ó, k ao quadrado menos 2k ao quadrado. Menos k ao quadrado. Menos 4k, menos 6k, menos 10k. 4 menos 10 dá menos 6. Tranquilo? Aí, você não volta no enunciado e você fala o seguinte, já que ele quer o valor mínimo, Sandro, o valor mínimo é o y do vértice, vou achar o y do vértice, vou marcar. Não, você não vai fazer isso porque, olha o que acontece, ele quer o valor mínimo. Para que eu tenha valor mínimo, isso aqui é um trinômio, né? Eu tenho uma função, que o k está, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado está em função de k. Então, uma funçãozinha aí do segundo grau. Para essa função aqui do segundo grau, ela ter mínimo, aqui tem que ser positivo, tá? Tem que ser positivo. Se ela é negativa, ela não tem valor de mínimo, ela tem valor de máximo. Ela tem valor de máximo. Então, nessa função, ela não existe o valor mínimo. Então, tem valor máximo. Beleza? Tranquilo? Então, vamos para a próxima. Questão 38. Considere a parábola que representa a igualdade y igual a x ao quadrado mais bx mais c de eixo de simetria PC e
o quadrado ABCD indicado na figura abaixo. Então, esse aqui é o eixo de simetria, né? Então aqui tem o x do vértice, aqui eu corto a parábola ao meio, a distância de A até P é a mesma distância de P até B, né? São os conceitos que nós aprendemos em função aí, sabendo-se que os pontos A e B pertencem à parábola e ao eixo OX, e sendo V o ponto onde a parábola tangencia o segmento DC. O valor de delta, que é igual a B ao quadrado menos 4AC, que é o valor de delta. Cara, aí você olha e fala assim, Sandro, eu não tenho número nenhum na questão, e olha para as opções. Está esperando uma álgebra ali nas opções. Olha só. Primeira coisa que nós vamos observar é que isso aqui é o y do vértice. Ó, até aqui, ó, é meu y do vértice. Ó. É o meu y do vértice. Então, o lado do quadrado é igual a y do vértice. Beleza? Só que aqui são as raízes da minha função. E a distância de A até B seria a minha maior raiz menos a minha menor raiz. Então, o outro lado do quadrado está sendo representado por uma diferença das raízes dessa função quando igual a zero. Então, são as raízes dela dessa equação. Então, e a diferença entre as raízes de uma equação, você aprendeu que é delta, raiz de delta sobre A. Tranquilo? Beleza, né? Delta sobre A. Raiz de delta sobre A. E quem é y do vértice? Y do vértice. Lembrando que essa diferença foi o lado AB ou BA. E o meu lado AD ou CB, como você queira falar, já que é um quadrado, a questão foi que é um quadrado, ele vale o y do vértice. E quem é y do vértice? Menos delta sobre 4A. Então eu posso igualar essa expressão com essa aqui, já que ambos são lados de um quadrado. Então eu tenho que menos delta sobre 4A é igual a raiz de delta sobre A. Tem um A aqui embaixo, tem um A aqui, ó. Posso simplificar. E agora eu quero assumir com essa raiz, eu vou elevar ambos os lados ao quadrado. Menos delta elevado ao quadrado vai ficar delta ao quadrado. 4 elevado ao quadrado, 16. Raiz de delta elevado ao quadrado, corto o expoente com o índice, fica delta. Tá? E o seguinte, Sandro, eu posso cortar um delta com delta? Sim. Lembra que eu já comentei na aula? Você acaba perdendo uma raiz. Então, vamos achar os dois valores para o delta? Então, olha só. Delta ao quadrado é igual a 16. Passando para cá, delta ao quadrado menos 16 vezes delta igual a zero. Ah, Sandro, eu cortei porque eu reparei que aqui as raízes são distintas. As raízes não são iguais. Sim, você fez isso. Tá. Por quê? Porque aqui eu vou achar dois valores para delta. Então, colocando delta em evidência, né, a delta que multiplica delta menos 16 igual a zero. Se eu tenho uma multiplicação, ora, eu tenho delta igual a zero, e com delta igual a zero, as raízes seriam iguais, né? Seriam iguais. Eu tocaria, a parábola ia tocar o eixo x em um único ponto, que ela toca em dois. Então, isso aqui não serve, não convém esse valor, tá? Não serve aí. E delta menos 16 igual a zero. Logo, delta igual a 16. Então, gabarito letra C, gabarito aí, procede. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 39. Determine a área achorada no gráfico abaixo, sabendo-se que V é o vértice da parábola e marque a opção correta. Então, vamos lá. Outra questão aí do gráfico aí que envolve uma areazinha, né? Ali uma figura. Olha só. Primeira coisa, esse ponto aqui, ele é o x do vértice. O x do vértice, ele é menos b sobre 2a. E também
E eu até falei numa questão quase ainda agora que menos b sobre 2a é a média aritmética entre as raízes. Aqui é o ponto médio. Se aqui é ponto médio, o x do vértice, por exemplo, o ponto em azul ali, ele vai ser igual à soma das raízes. E quem são as raízes? Ó? Aonde a parábola toca o eixo x são os zeros da função, são as raízes da função. Tá? Dividido por 2, logo x do vértice é igual a 10 dividido por 2, 5. Então, assim, esse ponto aqui vale 5. Tranquilo? Esse ponto aqui vale 5. Beleza. Uma outra... Agora, eu vou fazer uma relação, né? Seguinte. Eu não tenho a função. E eu sei que eu posso escrever da seguinte forma. ax ao quadrado mais bx mais c. Eu posso escrever na forma fatorada também, tá? Tem até as raízes para isso. Ó, o que acontece? Outro conceito de função. Quando a parábola, eu tenho uma parábola e ela toca o eixo y, aonde a parábola tocar o eixo y é o valor de quem c. Porque nesse ponto aqui eu tenho x igual a zero. Se eu substituir 0 vezes b vai dar 0, 0 vezes a vai dar 0, o c vai ser o menos 9. Então minha função está assim já. Y igual a x quadrado mais bx menos 9. Tranquilo? Uma outra coisa que eu posso fazer ali, nessa questão, é o seguinte. O x do vértice, deixa eu pegar aqui uma cor diferente. Eu vou chamar de primeiro passo. Aqui eu nem terminei ainda, só escrever ali. Segundo passo aqui. Eu tenho que o x do vértice ele é igual a menos b sobre 2a. Sandro, mas quem é o x do vértice? Sim. É igual a menos b sobre 2a. Multiplicando cruzado, eu tenho que menos b é igual a 10a. Tá? Logo, multiplicando por menos 1, todo mundo, b igual a menos 10a. Tá? Desse aqui guardado, b igual a menos 10a. Tranquilo? Agora, eu vou pegar uma dessas raízes e substituir aqui. Vou pegar essa raiz aqui menorzinha, vou substituir. Aqui, esse ponto aqui representa x igual a 1 e y igual a 0. Qualquer ponto que estiver sobre o eixo das abscissas, eu tenho um valor para x diferente de 0, caso não esteja na origem, né? Diferente de 0, e nesse ponto aqui, o y é 0, nesse ponto o y é 0, que são raízes. Né? Então, 0, o a eu não sei quanto vale, mais o x é 1, que eu estou pegando o ponto 1. Sandro, poderia pegar o 9? Poderia. Tá? Peguei um que é menor. Ali. Menos 9. Isso aqui está ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 1 vezes a. 0 é igual a A mais 1 vezes B. B menos 9. Tranquilo? Vou passar esse menos 9 para o outro lado. Então, tenho que A mais B é igual a menos 9. Porém, eu tenho essa relação aqui. Aonde tem A, aonde tem B, perdão, eu posso escrever menos 10A. Então, eu tenho A menos 10A é igual a 9. A menos 10A menos 9A, né? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Então, multiplicando tudo por menos 1, não. Vou dividir tudo por menos 9. Pronto. Posso multiplicar por menos 1 e depois dividir por 9. Vou dividir todo mundo por menos 9 logo. Menos 9A por menos 9, dividido por menos 9, 1A. Ou simplesmente A. Menos 9 dividido por menos 9, 1. A igual a 1. Se A igual a 1, o B é igual a menos 10. Tranquilo? Então, minha função ficou... Opa, vou chamar f de x, já que chamei y ali, para não mudar. Y é igual a x ao quadrado. Deixa eu ver aqui alguma coisa aqui. Ó, olha só o molho que eu dei.
Aqui é mais. Por que virou menos aqui do nada? Tá? Aqui continua mais. Aqui é menos. E aqui é mais. Obrigado aí quem falou. Menos x ao quadrado. Mais 10x. Menos 9. Porque se o a fosse positivo, essa função estaria bugada, porque aqui ele é decrescente, tá? Então aqui, ó, era menos 9 e eu acabei escrevendo aqui embaixo mais 9, né? Mais 9 ali. Aqui era menos, aqui é mais, ó. Tá? Tudo mais ali. Então, vamos lá. Beleza, achei minha função. Sandro, para que você achou essa função? Tendo a função, eu vou achar o y do vértice. Tranquilo? Beleza, né? Vou achar o y do vértice. Eu podia achar o y do vértice fazendo forma canônica também, já que eu tenho raízes. Com isso, um valor de x ali, poderia, né? Eu tenho o x do vértice, poderia, né? Tentar aí fazer a forma canônica, mas não fiz. Então, beleza, vamos continuar. Agora, eu preciso achar o seguinte, y do vértice. Achando o y do vértice, eu vou achar esse ponto aqui. Eu vou achar essa altura do triângulo aqui. Esse cateto eu tenho, do 1 até o 5 vale 4. Achando o y do vértice, eu já posso achar a área do triângulo. E quando eu substituir na função aqui por 7, eu acho a base menor desse trapézio. Beleza? Aqui, ó, deixa eu traçar ali. Tá? Aqui, ó, a base menor do trapézio aqui. A base maior é o y do vértice, a base menor está aqui. Quando o x for 7, eu vou achar o y que corresponde à base menor. Tranquilo? E onde eu vou fazer isso? Substituindo aqui. Tá? Substituindo aqui. Então, primeiro, eu vou substituir o 5. Opa! Vou substituir o 5. Vou substituir o 5 ali. Olha só, eu tenho meu y quando meu x for 5. Então, eu vou ter menos 5 ao quadrado mais 10 vezes 5 menos 9. 5 ao quadrado, 25, então vai ficar menos 25 mais 50 menos 9. Ó, 50 menos 25, 25. 25 menos 9, 16. Então, quando o meu x for 5, o meu y do vértice vale quanto? 16. Vale 16. Tá? Então, essa área aqui, né? Minha área total achurada, minha área total ali, achurada, chama de S, era igual a S1, que é a área do triângulo, chama a área do triângulo, mais a área de um quadrilátero ali, que você sabe que é um trapézio, retângulo, né? Então a área está ficando assim já, ó. Área do triângulo. Esse cateto aqui de 1 até 5 eu vario 4, então vale 4 o cateto. E outro cateto eu estou variando do 0, aqui ó, 0 até o 16. 16. Sobre 2. Então aqui eu tenho 4 vezes 16, 64, por 2, 32. Um pedaço já é 32. Mais a área desse trapézio aqui. A área do trapézio é base maior, que é 16, mais a base menor, que eu não achei ainda, vezes altura. A altura é esse pedacinho aqui, ó, que vai do 5 até o 7. Ó. Aqui a base maior, base menor, a altura, já que ele é retângulo, né? É esse lado aqui do trapézio, ou aqui essa parte vermelha aqui, que vai do 5 até o 7, que vale 2. Tudo isso sobre 2. Já posso cortar 2 com 2. Agora eu vou achar a base menor. Como eu acho a base menor? Vou substituir a função por 7. Tá? Vou substituir ali. Y é igual a menos 7 ao quadrado mais 10 vezes 7 menos 9. Então, 7 ao quadrado menos 49. 10 vezes 7 dá 70 menos 9. Tranquilo? Então, olha só. 70 menos 49 dá 21. 21 menos 9 dá 12.
Confere. 21 menos 9, 12. Então aqui vale 12. Então esse ponto aqui é 12. De 0 até 12, variei 12 em a base menor, vale 12. 16 mais 12, 28. 32 mais 28, a área achurada ali, 60. Gabarito, letra C, e o gabarito aí procede. Tá? Tranquilo, né? Vamos para a próxima aí. Questão 40, né? A questão aí do Colégio Naval. Na figura a seguir, então temos essa figura ali no plano cartesiano, né? X, Y, onde ele fala, na figura, a parábola é representação gráfica no plano cartesiano da função y igual a menos x ao quadrado mais 14x menos 33. Sabe-se sobre o losango ABCD de diagonais AC e BD com AC paralelo ao eixo X, BD paralelo ao eixo Y, que o produto das abscissas de A e C é 40, ou seja, esse cara aqui está aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ele está aqui. Opa, ficou um pouquinho torto ali. Esse cara aqui vezes esse ponto, então, esses dois pontos aqui, esse cara vezes esse dá 40. Então, você teria várias possibilidades por enquanto de dar 40, né? Você teria 4 vezes 10, 2 vezes 20, 1 vezes 40, enfim, várias possibilidades. Porém, dá para eu achar essas abscissas aqui, essa abscissa e essa, achando as raízes dessa função aqui. Tá? Achando as raízes dessa função, esses pontos aqui. Tranquilo? Beleza, né? Beleza. Vamos prosseguir com a leitura. E que o vértice B é o ponto de ordenada máxima da função. Então ele está afirmando para mim que aqui é o y do vértice. Logo aqui é o meu x do vértice. Aqui. Tranquilo? X do vértice ali. Tranquilo? Tranquilo. Então, ó, vamos lá. Vamos prosseguir aí com a questão. Então, eu vou achar as raízes da função aqui. Nossa primeira etapa aqui é achar as raízes da função. Então, iguala a função a zero para achar os zeros da função. Vou multiplicar por menos 1, já que eu vou fazer subproduto. Multiplicando por menos 1 vai alterar o sinal de todo mundo. Vai ficar mais, vai ficar menos e vai ficar mais. Eu quero dois números que multiplicado dê 33 e a soma 14. Então eu tenho o x1, por exemplo, igual a 3 e o x2 igual a 11. 3 vezes 11 é 33, 3 mais 11 é 14. Já tenho esses pontos aqui, ó. Aqui esse ponto é 3, né? Esse ponto é 3. E esse ponto aqui é 11. Deixa eu botar 11, a gente vai colocar 4, esse ponto é 4. Aqui é 3 e aqui é 11. Beleza. Agora, vamos observar um detalhe. Esse aqui, ele é um pouquinho maior que 3, tá? E esse aqui é um pouquinho maior, um pouquinho menor que 11. Aí vamos pensar o seguinte. A minha primeira abscissa aqui, para o ponto A, a abscissa do ponto A, perdão, não é para a primeira abscissa do ponto A. Para a abscissa do ponto A é um número maior que 3. Então eu teria um número maior que 3, eu tenho a possibilidade de 4, 5, 8, 10 estaria muito bizarro, né? Ó, então, 4 vezes 10 dá 40, 5 vezes 8 dá 40 e 8 vezes 5 ali. Só que estaria trocando ali. Olha só, Sandro, por que não pode ser 5 e 8? Qualquer distância, a simetria em uma parábola é sempre a mesma. Se aqui fosse 5, por exemplo, a distância do 3 até o 5 seria 2. E aqui seria 8, de 8 até 11 seria 3. Então não pode ser esse ponto, é simétrico sempre. Qualquer distância ali é simétrica, né?
as minhas raízes. Qualquer ponto aqui é simétrico. Então, por essa simetria, né, por essa simetria aí, o ponto A é 4 e o ponto de abscissa C é 10. Porque 4 vezes 10 dá 40 e satisfaz aqui, ó. Aqui uma unidade, aqui uma unidade. Então é bem simétrico. Tranquilo? Beleza, né? Beleza. Então agora vamos fazer o seguinte. Eu vou achar o y do vértice, o x do vértice também, esse pontinho aqui, ó. X do vértice. O x do vértice, lembra que eu posso achar o x do vértice fazendo a soma das raízes e dividir por 2. 3 mais 11, 14, dividido por 2, 7. Tá? Aqui vale 7. Tranquilo? 7. E quando eu substituir 7, né? 7 ali, eu posso achar o meu y do vértice. Porém, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou pegar na minha função aqui e vou substituir esse ponto aqui. Por que, Sandro, você vai fazer isso? Se liga na dica. Se eu achar esse ponto aqui, né, essa ordenada aqui, eu vou ter o seguinte, eu vou ter a distância, né, e vou achar também o y do vértice. Por que, Sandro? Para que isso? Porque se eu achar essa ordenada e o y do vértice também, eu vou achar o y do vértice pelo seguinte detalhe. Achando o y do vértice, tendo essa outra ordenada, se eu fizer essa diferença aqui, para achar esse tamanho, eu vou estar achando a metade dessa diagonal. E as diagonais, como eu falei metade, né, a diagonal corta ao meio. Então, se eu achar esse pedaço, eu tenho esse outro pedaço todo até o ponto D. Tranquilo? Tranquilo, né? Essa diagonal aqui eu já tenho. Olha só. De 4 até 10, eu ando quanto? 6. Essa diagonal AC eu já tenho. Porque a área desse desse losango, né? A área dele vou colocar para cá. A área dele vai ser AC vezes BD sobre 2. Minha área está ficando, ó, a diagonal AC eu tenho de 4 até 10, eu vario 6. Vezes BD dividido por 2. Tranquilo? Beleza, né? Então agora eu vou achar essa ordenada aqui e depois eu acho o y do vértice. Tranquilo? Como eu faço isso? Você vai fazer o seguinte, ó. Para achar essa ordenada aqui, eu vou substituir o 4 na função. Então, minha função está assim, ó. Y é igual a menos 4 ao quadrado mais 14 vezes 4 menos 33. Tranquilo, né? Y vai ficar menos 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 14, 56. Menos 33. Tranquilo? Ó, 56 menos 16 dá 40. 40 menos 37. Então aqui é 7. Tá? 7 aqui. Confere, né? Confere. Tranquilo. Agora, para achar o y do vértice, eu vou substituir o x do vértice. Lembra que eu achei o x do vértice igual a 7? Vou substituir ele na função. Tá? Vou substituir ele na funçãozinha ali e vou achar o y do vértice. Aqui, ó. Y do vértice vai ficar igual a menos 7 ao quadrado mais 14 vezes 7. Ou não, você usa a fórmula menos b, né? Menos delta sobre 4a, tá? Fica à vontade. Então tem y do vértice ali, vai ficar menos, quanto é 7 ao quadrado? 49, mais
Quanto é 7 vezes 14? 7 vezes 4, 28. Fica com 8, vão 2. 7 vezes 1, 7 com 2, 9. 98 menos 33. Olha só. Se você não quiser subtrair logo, faz o seguinte. Repete 98, soma os negativos. Vai ficar com sinais iguais, conserva o sinal. E eu vou ficar com 82. Confere? 82. Logo, o y do vértice está valendo 16. 16. Então, essa aqui, a diagonal, a metade da diagonal, ela está valendo quanto? Ó, de 7 até 16, você varia quanto? 9. Se aqui variou 9, se aqui vale 9, aqui também vale 9, essa diagonal. Então, essa diagonal toda vale 18. Tranquilo, né? Por 6 por 2 dá 3. O 2 por 2 dá 1. 3 vezes 18, 54. Então a área aí, 54. Beleza? Então tentei ir bem devagar para você tentar compreender passo a passo aí. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 41. Considere um quadrado ABCD e dois triângulos equiláteros ABP e BCQ, respectivamente, interno e externo ao quadrado. A soma das medidas dos ângulos ADP, BQP e DPQ é igual a... Olha só, primeiro vamos desenhar esse quadrado aqui. Desenhar aqui. Tá? Está um pouco retangular. Deixa eu melhorar ele aqui. Pronto. Acho que está melhor agora. Tranquilo. Aí eu tenho um triângulo ABP. Vamos desenhar assim. Equilátero. Interno. E então, vou chamar aqui de ABC. E um BCQ. Tranquilo, né? Vou colocar os vértices ali. E vamos fazer a questão. B, C, D, P e Q. Beleza. Você consegue perceber que todos os lados dessa figura têm a mesma medida? Então essa é a sacada primeira aí da questão. Ó, lado do quadrado, que também é lado do triângulo equilátero ABC. Se o triângulo equilátero tem lados todos iguais, então eu sei que o lado do quadrado é igual ao lado desse triângulo agora. Tranquilo. E ó, o lado do quadrado também é lado desse triângulo aqui. Então todas as medidas são iguais aqui. Tranquilo? Todo mundo tem a mesma medida. Tranquilo. Agora eu vou marcar os ângulos que a questão falou. Eu tenho o seguinte. Eu tenho um triângulo, eu tenho um ângulo ADP. Então tem um cara que está vindo aqui. Eu tenho esse cara aqui, ADP. Você consegue observar que esse triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles, tá? Aqui, ó, dois lados iguais. O terceiro lado distinto aí, aquele isósceles. Antes disso, ele quer esse ângulo aqui. Né? Esse ângulo aqui ele quer. Porém, esse ângulo aqui eu tenho. Ó, aqui é 60, porque o triângulo é equilátero. E isso aqui é um quadrado, vale 90. Então aqui é 30 graus. Então, o primeiro ângulo que eu posso achar é esse. E eu sei que esse ângulo é igual a esse aqui. Esse ângulo é igual a esse. Triângulo isósceles. Ó, vou chamar de x e x. Tranquilo? Então aqui, primeiro passo, eu estou trabalhando no triângulo ADP. E ele é isósceles, eu tenho 2x mais 30 graus igual a 180.
Dividindo a equação toda por 2, x, 30 por 2, 15, 180 por 2, 90. Então, x vai ser igual a 90 menos 15, 75. Então, o primeiro ângulo ali, o D, que eu preciso dele, eu já tenho, 75. Tranquilo, né? Agora, vamos continuar traçando ali as retas que ele está pedindo ali para formar as figuras que ele fala. Depois ele tem o ângulo ADQ. Esse ângulo aqui. Tá. Lembrando que minha figura está fora de escala. Já fiz uma questão da OBM que ele também pedia esse mesmo ângulo aqui. E quando você desenhava, né, um pouco fora de escala, sem padrão nenhum, feito eu fiz agora, sem padrão nenhum, por isso que a figura está toda estranha, você observa, você acha que esse ângulo aqui, ó, umas opções está escrito 180, e ele é 180, a gente vai ver agora, porque ele é 180, tranquilo? Ele é 180. E vamos lá então, ó. Se liga nesse triângulo aqui. Ele quer esse ângulo aqui. Ó, vou marcar aqui. Ele quer esse ângulo também. E o outro ângulo que ele quer é o D. Ele quer o DPQ e o BQP. Ele quer esse ângulo aqui também. Tá? Ele quer esse ângulo, esse mais esse aqui. Então, tranquilo. Olha só. Vamos lá? Vamos fazer a questão. Ó, tá vendo o triângulo aqui que eu vou até... Esse lado é igual a esse aqui, ó. Tá vendo? Esse lado são iguais. Tranquilo? E se você observar, esse cara aqui vale 30 graus. Por que, Sandro? 60 aqui, 90 graus para cá. Então esse cara vale 30 graus. E o triângulo BCQ é um triângulo equilátero. Então aqui vale 60. Logo o triângulo BPQ, ele é retângulo em B. Triângulo retângulo. Triângulo retângulo isósceles. Já tem o 90. Falta quanto para chegar a 180? 45 e 45. Viu? 45 e 45. Esse cara aqui vale quanto mesmo que eu acabei de achar ali, o x, 75. E esse ângulo aqui vale quanto? 60. Em torno de um ponto eu tenho quantos graus? 360. Então olha só, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui 75 graus mais 45 graus mais 60 mais esse ângulo aqui que eu vou chamar de y igual a 360. Então aqui já tem, ó, 120, 180 mais y é igual a 360. Passando 360 para lá, eu tenho 180 para lá, perdão, 360 graus menos 180 graus. Y igual a 180 graus. Tá? Tranquilo? E o terceiro passo agora na questão é somar tudo que ele quer. Ele quer esse ângulo aqui, que vale 15. Ele quer esse ângulo aqui, que vale 180 graus. E ele quer este ângulo aqui, que vale 45 graus. Ó, 75 com 45, 120 com 180, 300. Com 300 graus aí. Gabarito, letra B. Gabarito procede. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 42. No vértice A, traça-se as alturas do paralelogramo ABCD. Sabemos que essas alturas dividem, né, o ângulo interno do vértice A em 3 partes iguais. Quanto mede o maior ângulo interno desse paralelogramo?
Olha só. Aqui tem o paralelogramo aí. Tranquilo? E vou nomear aqui os vértices. Vértice A, B, C e D. Esses ângulos aqui, né, pela minha figura, esses ângulos são os ângulos agudos e esse aqui são os ângulos obtusos. Né? E lembrando que, o que eu lembro de paralelogramo? Vou fazer uma recapitulação aqui, bem rapidinho. O paralelogramo, né, é um tipo de quadrilátero que possui lados opostos paralelos. Essa é a condição para ser um paralelogramo. E os lados opostos são iguais. Então, esse lado é igual a esse lado é igual a esse. Outra coisa, os ângulos opostos são congruentes, os ângulos consecutivos são suplementares e as diagonais cortam-se no seu respectivo ponto médio. Beleza? Essas são as propriedades aí básicas para um paralelogramo. Tranquilo? E agora vamos lá. Tá? Aí ele fala aqui pra gente, ó. As alturas. Então, a altura do vértice A, eu tracei uma e duas. Opa, deixa eu melhorar aqui. Essa aqui. Tá? Uma e duas. Olha só. Agora vamos. Ó. Ele falou que dividiu esse cara em 3 partes iguais. Então esse ângulo aqui, se eu chamar ele de x, aqui também é x, e aqui também é x. Se isso aqui é uma altura, forma 90 graus, forma 90 graus. Forma 90 graus. Se esse ângulo aqui todo vale 3x, esse aqui também vale 3x. Tranquilo? Vale 3x. Então, vou chamar aqui de ponto E e ponto F. Então, você tem no quadrilátero ali A, E, C, F. Se você somar os ângulos internos, tem que dar 360. E olha só, já tem o 90 com 90, 180. Então, x mais 3x é igual a 180. Só que x mais 3x dá 4x. E isso é igual a 180. Essa questão foi do Colégio Naval, tá? Foi em 2009, se não falha a memória aí. 2009 ou 2010. Dividindo tudo por 4, eu vou ter x é igual a 45 graus. Só que 45 graus seria o menor ângulo ali, tá? 45 graus. Então, isso aqui é 45, aqui seria 45 também. Esse triângulo aqui seria até um triângulo retângulo isósceles. Agora eu posso falar isso nele, né? Afirmar. Esse ângulo aqui todo, por exemplo, ele é o maior. Aqui, ó, o C é o maior, ele é 3x. 3 vezes, então aqui, ó, o ângulo A. Vou escrever assim. Ele que é o maior ângulo interno, né? Vou chamar de primeira parte, segunda parte no problema. Ele que é o maior ângulo interno. Então, o ângulo AC é igual ao ângulo A, que é igual a 3 vezes 45, que dá 135 graus. Gabarito letra B. O gabarito aí procede. Vamos para a próxima. Questão 43. Seja ABCD um paralelogramo em que M é ponto médio de AB e N é ponto médio de BC. As bissetrizes de A e B cortam-se no ponto I. As bissetrizes de B e C cortam-se no ponto P. IM vale 2 e BN vale 6. Calcule o perímetro do paralelogramo. Beleza. Só vou desenhar um paralelogramo aqui.
Olha só, desenhei o paralelogramo aí. Tranquilo. Beleza, Sandro. Aí, agora, ele fala que tem uma bissetriz de BC, de A, intercepta, corta seu ponto, a bissetriz, e coincide com a de A. A e B coincide no ponto I. Beleza. E de BC no ponto P. Então, vamos lá. Vamos nomear aí. Então, deixa eu ver aqui, AB, cadê AB? Tá. I é o ponto de A e B, né? A, B, C e D. Vou traçar a bissetriz aí. Então, eu tenho um ponto A aqui, tem esse vértice A. Antes de começar, olha só, os ângulos opostos são iguais, tranquilo? Só para a gente lembrar disso aí no paralelogramo. Falei na questão anterior. Então, olha só, aqui tem uma bissetriz. Lembrando que a diagonal dele não é bissetriz. Então, esse cara não vai até aqui. Cuidado com isso. Vou prolongar essa bissetriz. E vou pegar a bissetriz aqui. Esse aqui é o ponto I que ele falou pra gente. Deixa eu tirar aqui. Aqui é o ponto I. Se encontra no ponto I. Tá? E ele também fala que existe o seguinte. Ele fala, tá vendo aqui, ó. Seja ABC um ponto M é médio de AB. Existe um ponto médio que vai de I até esse ponto médio. Vale 2. Então aqui está o ponto, por exemplo, aqui está o ponto médio. E aqui eu vou traçar aqui. Ponto médio aí. Beleza? Então aqui é o ponto M aqui, que é ponto médio de AB. E vale 2. Vou desenhar outra bissetriz ali. Tranquilo? Aí a outra bissetriz do ponto, a bissetriz de C intercepta a bissetriz de B. Então, vou traçar aqui. Tá? A bissetriz interceptou ali. E ele fala que existe um ponto N aqui, médio também. E ele fala que a distância de P até N, né? P até N vale 6. Aqui é o ponto P e aqui é o ponto N. E lembrando que esse pedaço é igual a esse, porque ali é ponto médio, e esse pedaço aqui, AM, é igual a MB ou BM, tá? Tranquilo, padrão aí na questão. Isso aqui vale 6 que ele falou pra gente. Sandro, caraca, desenhei isso e agora fiquei com dificuldade. Ó, lembra, se aqui é bissetriz, se eu chamar esse ângulo aqui de X, aqui é X também. Se eu chamar esse ângulo aqui de Y, aqui é Y também. Tranquilo? Se aqui é X e X, aqui também é, porque os ângulos opostos são iguais. X e X. Se esse cara vale 2Y, aqui vale 2Y também. Você consegue observar que a soma de todos os ângulos internos do paralelogramo eu tenho 4x mais 4y igual a 360? Sim. E se eu dividir essa equação toda por 4, eu fico com x mais y igual a 90 graus? Sim, também sim, Sandro. Estou conseguindo compreender. Estou acompanhando. Isso. Muito bem. Então, olha só. Tanto neste triângulo BCP e no BIA, aqui ó, BIA e BCP. Beleza? Olha só. Você tem x mais y igual a 90. Então, esse ângulo aqui vale quantos graus? 90 também. Então, ele é reto aqui. Isso é um triângulo retângulo. Então, aqui também é 90 graus, porque aqui eu tenho y mais x igual a 90, falta 90. Tranquilo. Beleza. E agora a questão morreu. Ah, Sandro, não morreu não? Sim, morreu sim, cara. A questão está morta.
Caraca, Sandro, é mesmo? Sim, tá morta. Por quê? Olha só. Lembra lá de pontos notáveis? Quando eu tenho um triângulo retângulo, isso aqui é uma mediana relativa à hipotenusa. Mediana, no início, eu já sabia que era, porque aqui é ponto médio. Uma cerviana que toca ao ponto médio é mediana. Mas uma mediana de um triângulo retângulo é muito importante. Por quê? Porque a mediana de um triângulo retângulo é a metade da hipotenusa. Então, essa metade da hipotenusa vale 2 e essa vale 2. Logo, o lado desse paralelogramo é 4. Aqui também é 4. E a questão está morta. Ó. A mesma coisa aqui. Ó. A mediana relativa à hipotenusa vale 6. Então, a metade da hipotenusa é 6, porque essa mediana é igual a metade da hipotenusa no triângulo retângulo. Aqui vale 12, aqui é 12 também. E ele quer o perímetro. Então, perímetro, né? Perímetro ali. Ele quer o perímetro. O perímetro vai ser 12 mais 12 mais 4 mais 4. Que dá quanto? 24, 20, 32. 32 centímetros. Gabarito letra D. Gabarito procede. E observa um detalhe. Se ele perguntasse para você assim, o que você pode tirar de observação? As bissetrizes traçadas de vértices consecutivos, são perpendiculares no ponto de encontro. Tranquilo? Viu, né? Se ele perguntar, no paralelogramo, as bissetrizes que se encontram, né, de vértices consecutivos, né, ou adjacentes, são perpendiculares? Sim, você acabou de ver que é. Outro detalhe é, se eu traçar a bissetriz ali que eu não tracei ainda, de D, por exemplo, traçar a bissetriz de D, você vai formar um pequeno quadrilátero aqui, ó, ela interceptando A ali, ó, tá vendo? Você vai achar se aqui é 90, aqui é 90 também. Ó, aqui é 90, porque acabamos de falar que as bissetrizes elas são perpendiculares, né? Então, no seu ponto de encontro aqui, ó. Então aqui vai ser 90. Então o quadro, se ele falar assim, traçando-se todas as bissetrizes de um paralelogramo, elas se encontram formando um quadrilátero. O que eu posso afirmar sobre esse quadrilátero? Ele é um retângulo. Sandro, é um quadrado? Um quadrado eu não consigo afirmar, mas o retângulo eu consigo por quê? Qual é a definição de retângulo? Todo quadrilátero que possui os ângulos internos retos. Os 4 ângulos são iguais a 90 graus. Beleza? Anote isso aí, tá? Essas duas propriedades aí que você acabou de ver nessa questão. As bissetrizes de ângulos adjacentes são perpendiculares e o quadrilátero formado, quando eu traço todas elas, é um retângulo. Beleza, né? Vamos para a próxima aí.